Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o discipulado e eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 14, verso dos 25 diante. Chegar mais próximo do microfone, né? Amém? Tá ali no telão, tenho aqui também. Vamos ler aqui junto. Eu faço assim lá em Florestópolis, às vezes, né? Fica uma forma até didática. Diz assim a palavra de Deus: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher ou os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Pode passar? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater o outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem com ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Vamos orar novamente. Pai, obrigado por tua palavra, Senhor. A tua palavra que é a vida. A tua palavra, Senhor, que nos alcançou. O evangelho que nos alcançou. Obrigado por isso. O apóstolo Paulo também compara a palavra a uma espada. Por isso, Senhor, eu te peço, fira-nos com a verdade da tua palavra, fira-nos com a verdade do evangelho, assim nós te amaremos mais, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Irmãos, nosso Senhor Jesus, ele estava sendo seguido por uma grande multidão. Isso é, hoje em dia, muito bom. Nós somos, hoje em dia, o grande valor, a grande moeda é o like, é os seguidores, é a influência que você tem. E Jesus estava sendo seguido por grande multidão. Volta lá no primeiro, por gentileza, no 25. Ele estava sendo seguido por grande multidão. E essa grande multidão, seguindo Jesus, geralmente nos traz algo bom para nossa alma, né? A gente, eu tenho muitos seguidores, legal demais isso. Mas Jesus propõe algo escandaloso para eles, irmãos. Jesus propõe algo que mexe demais com eles. Jesus propõe o amor. Jesus propõe assim, não basta você me seguir, eu quero o interior. Nós vamos analisar isso, porque, irmãos, o discipulado que Jesus fala, não pode ser meu discípulo, não é um convite para uma vida confortável, mas sim para uma entrega total. No início do texto nós vemos que uma multidão seguia Jesus, e ele não se impressiona com esses números.
Irmãos, grave isso. A grande multidão é o exemplo mais escandaloso de que é possível seguir Jesus sem compromisso. A grande multidão reflete isso. É possível seguir Jesus sem compromisso. O que nós vemos hoje em dia é um evangelho cultural. É um evangelho do Neymar. Um evangelho que ele coloca aqui, 100% Jesus, mas depois está lá num cruzeiro, com toda a farra, envolto em prostituição. É o evangelho, irmãos, de Andressa Urach, que era da Universal, hoje em dia produz conteúdos pornográficos e diz que é para alcançar. Não, Jesus me salvou Então hoje existe um cristianismo cultural, um cristianismo de fácil acesso, mas não hoje. Aprendemos que para ser um verdadeiro discípulo envolve 3 coisas, nós vamos aprender aqui rapidamente. Irmãos, primeiro, para ser um discípulo, nós precisamos verdadeiramente ser um discípulo de Jesus, um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego. O discípulo de Jesus, ele não só segue, ele precisa de um certo tipo de amor que é diferente. Quando eu digo assim, eu amo jogar futebol, ou eu vi a mesa de ping-pong lá embaixo, eu amo jogar ping-pong, tênis de mesa. Modéstia à parte, eu sou craque, né? Aqui, eu jogo igual um doido, obrigado. Eu jogo assim e tal, e fico com dor depois de jogar aqui, de tanto fazer assim. E quando a gente diz isso, eu amo jogar ping-pong, eu amo meu gato, meu cachorro, meu pet, e eu digo, eu amo a minha esposa, ou eu amo comer salada de fruta, não são amores diferentes? O amor que Jesus nos pede é um outro tipo de amor, é um amor maior do que você sente pelo seu pai. Meu pai está assistindo lá, pai, eu te amo tanto, estou com tanta saudade. E minha mãe também, né? É porque eles falam que eu sou grude do meu pai, né? A minha esposa principalmente, que eu sou o xodozinho do papai. Então, maior saudade, cara. Meu velho é muito bom. Meu pai é baterista, tá? Toca pra caramba e ele é empolgadão. Então, irmãos, Jesus propõe ali, vamos de novo ao texto. Eu gosto muito de ler o texto com os irmãos. 14 e 25, Jesus disse assim, olhando a multidão, ele disse, pode passar? Se alguém vem a mim e não me ama mais, não é esse amor da salada de fruta, ou eu amo frio, odeio calor, tá? Quem gosta do calor está errado, brincadeira. Quem gosta do calor, mas quem gosta do frio está certo. Então, não é esse tipo de amor, é um amor que ama mais o pai, sua mãe, a sua mulher, os seus filhos. Isso é difícil pra caramba, né? Amar mais os filhos, né? Os seus irmãos ou suas irmãs. E aí Jesus escandalosamente diz, é até a sua própria vida. É esse tipo de amor que ele fala. Não é um amor de um cristianismo em que eu vivo a semana inteira como um verdadeiro demônio na minha casa, e domingo eu coloco a minha roupinha e venho aqui adorar, e domingo eu venho aqui e acho que aqui eu vou ter o descarrego santo, não, agora eu estou leve. As pessoas tratam Jesus como aquele que lota o bucho de pão, somente eu venho aqui e quero o pão que Jesus me dá, para que na semana inteira eu esqueça e perturbe a minha vida, a vida da minha família, e que eu viva a minha vida do jeito que eu quero, longe de Jesus. Não precisa de demônios, a própria pessoa é o demônio, irmãos. E Jesus propõe isso, uma mentalidade nova, de crescimento, irmãos. Um seguidor de Jesus é fácil, cara, fácil seguir, é só pegar e seguir. Mas um discípulo exige um amor diferente. Você começa pelo amor. Irmãos,
João 3,16, o versículo mais famoso da Bíblia, diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou Jesus porque nós estávamos mortos, Deus não enviou Jesus porque Ele viu que a humanidade precisava, não, embora precisássemos. Mas Deus enviou Jesus porque amou. Porque Deus amou, mas Ele não amou normalmente. Ele amou de tal maneira que Ele enviou o Filho. E nós que cremos, não morremos, nós celebramos isso. Que Ele venceu a morte. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Nós cantamos isso. Então a morte é alguém que ama. Alguém que ama, como nós lemos lá, ou a sua própria vida. Então grave isso, um certo tipo de amor. Seguir a Jesus envolve isso, não somente vir aos domingos, ser um cristão domingueiro. Aqui, irmãos, é uma bênção, é a nossa comunhão, é a principal reunião nossa. Reunião dos que creem, reunião dos feridos como eu, dos desgraçados como eu era, e o Senhor me trouxe graça. É bênção, mas não se vive só do que a gente aos domingos, mas de uma vida de amor e libação ao Senhor. Então, primeiro, foi um certo tipo de amor. Segundo, o discipulado exige um certo tipo de sofrimento. Versículo 27 diz assim: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olhe para lá, ó. Tá vendo lá? Sabe o que é aquele símbolo ali? A cruz que a gente tanto traz e carrega, que é bacaninha. Aquele símbolo ali, se fosse trazer para hoje, porque não existe ninguém morrendo na cruz hoje em dia, mas era um objeto comum da época, que era para ser humilhado e torturado. Hoje, a gente poderia trazer, já que não tem tanta tortura, as mortes são mais rápidas, nos países em que tem pena de morte, a gente poderia colocar ali uma cadeira elétrica, ou uma seringa de morrer, de morrer, uma seringa para fazer o quê? Injeção letal, uma seringa para uma injeção letal de morte. Então aquele símbolo é isso. Nós trazemos para cá para lembrar de Cristo, óbvio, não há problema nisso, mas esse é o símbolo de vergonha, de morte e de sofrimento. O nosso Cristo é um Cristo que padece. O nosso Cristo, como diz em Isaías, que é o profeta messiânico, é um Cristo que padece, é um Cristo que é traído. Nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco. É um Cristo que é cuspido por amor. Então começa com um certo tipo de amor, logo em seguida vem um certo tipo de sofrimento. As pessoas acham que uma cruz é porque eu sou um crente chato, e aí eu estou sendo perseguido. Não, irmão, você só é chatão. Você está sendo perseguido porque você é muito chato. Mas se você é perseguido porque os seus valores, que hoje em dia são o inverso do mundo, aí isso é carregar a cruz também. Quando a gente diz que nós somos contra a cultura, isso ofende as pessoas, irmãos. Ser cristão ofende as pessoas. Não dá para ser um cristão hoje, e já não dava desde a época de Jesus, sem ofender as pessoas. Não dá. É ofender as pessoas, literalmente. Tu fala assim, mas eu tenho que respeitar. A gente respeita desrespeitando, porque a nossa opinião é contrária, irmãos. E isso é carregar a cruz. Enquanto alguns falam, não, a gente tem que matar no ventre a criança porque a mãe decide. E nós dissemos como cristão, não, nós somos contra o aborto. Nós não queremos matar crianças no ventre. E isso é polêmico, mas nós somos contra a cultura. O evangelho, irmãos, não é gosto popular, sabe?
A multidão ouve isso e fica assim, escandalizada. Feião isso, né? Meu amigo do Rio deve estar rindo de mim. Vou fazer assim. Irmãos, não é. O evangelho não é do gosto popular, assim. Você está aqui porque você está entendendo isso, amém? Nós precisamos crescer em Deus. E terceiro, para eu não me alongar muito, nem sei como está o tempo, diz assim: o discipulado exige um certo tipo de desapego. Desapego. A Bíblia diz assim: pois aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Quando na passagem do jovem rico, que Jesus encontra ele e o jovem rico fala assim, bom mestre, chega para Jesus, né? Cheio de pompa, bom mestre. E Jesus o provoca, falando, você conhece os mandamentos e tal? Conheço. E ele vai falando lá e tal. Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. E aí Jesus diz para ele assim, tá, então te falta uma coisa aí. Desapega. Né? Desapega até o slogan aí de acho que Mercado Livre, né? Sei lá. Desapega. Então desapega aí. E ele sai triste. Irmãos, muitas pessoas saem tristes da igreja porque não desapegam. Tem a ver com o primeiro, com o amor. Mas seguir a Jesus exige um certo tipo de desapego. 33, do 14 do Lucas. Vamos analisar esse texto. Diz assim: assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. É sempre com uma negativa, sabe? A gente é acostumado a dizer sim, sim, sim. Infelizão. Mas Jesus falou, se você não renuncia, você não pode ser meu discípulo. Há um certo tipo de desapego. Jesus não está apenas falando sobre bens materiais. Do começo é o do amor. Isso já engloba tudo. Às vezes a gente ama muito mais alguma coisa. Às vezes a gente não precisa ser rico, mas aonde está o nosso tesouro, também está o nosso coração. Algumas pessoas não têm nada, mas amam de tal modo aquilo, muito mais do que ao Senhor. Reflita sobre isso, querido. Mas um coração desapegado de tudo o que pode nos afastar de Deus. Ser discípulo é viver com as mãos abertas, disposto a entregar tudo. Jesus fala também lá para o mancebo rico, e aí Pedro diz assim, nossa Senhor, que Jesus fala, como é difícil um rico entrar no céu. Sabe o que quer dizer essa afirmação de Jesus? Não é que os que têm dinheiro não podem entrar no céu, porque é uma coisa boa ter grana, tá? Ter grana é uma coisa legal. Tem muito pobre aí que é completamente apegado a este mundo, ama demais esse mundo, essas coisas. Não tem nada, mas ama demais isso. E tem muito rico que é desapegado. O que Jesus quis dizer, irmão? Porque naquela época, ter riquezas era um sinal de favor de Deus. Hoje também, né, em alguns lugares. Mas na época, ter riqueza, a pessoa era abençoada por Deus. Porque eles viam os patriarcas, Abraão e tal, que eram super ricos. Então eles falavam assim, não, se essa pessoa, os discípulos falaram assim, uau, Jesus disse, como é difícil um rico entrar no céu. Aí eles falaram, Senhor, então quem pode? Pedro falou, quem pode? Por quê? Porque se um rico que é extremamente abençoado por Deus, não é difícil ele entrar no céu, quem pode então? Eu que sou pobre, que não sou abençoado por Deus? O que Jesus quis dizer é que não importa o que você faça, é Ele que te faz justo, irmãos. É Ele que te resgata. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, mortos nos nossos delitos. Nós nem o queríamos, éramos inimigos da cruz, inimigos no entendimento. E o Senhor nos resgatou. Logo, eu não subo aos céus porque sou mais santo.
As pessoas falam, mas crente é tudo, se acha o santo. Não, ao contrário. Nós tentamos, mas não conseguimos nem alcançar esse teto aqui, que é bem alto, que dirá os céus. Mas nós somos carregados pela graça de Deus, amém? Carregados por sua graça. É Ele que nos purifica. Então, nós vivemos a partir disso. Nós desapegamos, fala, Senhor, eu não tenho nada mesmo. Lá em Florestópolis, eu celebrei um velório, um enterro, né, de uma irmã. E depois eu ouvi uma mensagem sobre quando a gente prega para alguém que não é cristão. Nós éramos assim, nós éramos como aquele defunto. Não adianta a gente falar nada para ele ali, cara, para o descrente, amém? E nós éramos mortos assim, a gente não ouvia nada, ficava ali, ó. Quem sopra a vida é o Senhor, como na visão de Ezequiel. Quem sopra a vida é o Senhor. Nós apenas profetizamos e o Senhor dá a vida. Então, irmãos, o discípulo de Jesus precisa desapegar dessa vida. Essa vida, como diz Paulo, as frases famosas, né? O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, né? É ganho. Nós precisamos entender isso. O discipulado exige isso, irmãos. E Jesus também propõe lá para o rei lá, a parábola do rei. Ele contou, né? Que qual rei que indo para a guerra, nessa mesma parábola ali, ele diz assim, ele não faz um cálculo, ele calcula isso. Será que eu vou com 20 mil, ele está com 20 mil, eu vou com 10, então é melhor eu pedir um acordo de paz. Irmãos, esse é o custo de um discipulado, o custo de seguir a Jesus. Você precisa entender isso. As pessoas vão no afã, elas vão no oba-oba geralmente. Quantos querem? Eu quero. E fica um monte de gente, eu quero. E aí chega no dia a dia, no cotidiano da vida, na vida ordinária da segunda-feira, ou da terça-feira, porque a terça-feira é um dia mais aleatório que existe, né? Porque segunda-feira começou meio assim, mas terça-feira ninguém lembra. Nesse dia da terça-feira, que é um dia nada a ver, é o dia de ser um cristão. Nesse dia da terça-feira à tarde, na hora do almoço do seu trabalho, você é um cristão. Não por falar aqui, mas por amar o que trabalha com você que é macumbeiro, o que trabalha com você que é homossexual. É ali que você ama, no acolhimento, no pregar, amém? A gente não prega só porque está aqui, ó, na frente, com o microfone, só eu prego, não. Todo dia você prega como cartas vivas, amém? E assim a igreja é formada num mosaico abençoado, amém? Irmãos, é bom demais. Então, recapitulando, o discipulado exige um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento, carregar a cruz, e um certo tipo de desapego. E nós precisamos planejar e ter um compromisso, como lá diz no 28:30, ele propõe, eu já disse isso. Seguir a Cristo não é uma decisão impulsiva. A gente não quer, irmãos, nós não queremos pessoas que vão pelo impulso e pelo afã ali. É até legal, né? A gente fica feliz que as pessoas vão. Mas no dia a dia, vocês sabem como é ser cristão, né? Tipo, cara, não é só o domingo aqui à noite. Muito mais que isso. O discipulado não é uma emoção passageira, mas uma decisão diária. Você tem considerado isso? O discipulado é diário. É de mover o amor. Não é só porque você fez às vezes um voto aqui, não, eu amo mais ao Senhor. Mas às vezes as suas atitudes gritam ao contrário do que você está falando. Às vezes eu estou falando, não, porque... Igual eu sempre falo, eu estou dirigindo, eu falo para o pessoal que está comigo, igual hoje, eu falei, eu vou de boa porque eu estou no horário, eu estou cedo. Daqui a pouco eu estou passando todo mundo. Tu não falou que é tranquilo? Eu falei, mas as minhas atitudes mostram o contrário. Elas provam o contrário.
O cristão vive disso, irmãos, do que ele faz, não só do que ele fala. Só que, então por quê? Esse discipulado é maluco? É de eu não amar essas coisas, de sofrer e de me desapegar? Não tem nada que recompense isso. Irmãos, o discipulado traz recompensas eternas. São recompensas não para este mundo. O apóstolo Paulo diz: se você espera somente nessa vida, você é o mais miserável dos homens. Se você espera somente nessa vida, tem gente que vive só por essa vida. O cristianismo, o evangelho é para além, é para a eternidade. Amém? A vida eterna é esta, Jesus disse, que conheçam a Ti como único Deus e a Jesus a quem enviaste. Então, as recompensas, vamos lá para Marcos 10, 29 e 30, e a gente encerra, para a gente encerrar. Jesus disse, respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém, porque Pedro, irmãos, Pedro, ele falou assim: nossa, então quem pode ser salvo, né? Não, perdão, Pedro falou assim: Senhor, nós deixamos casa, deixamos tudo e te seguimos. Pedro indagou: Senhor, mas a gente seguiu, Senhor, a gente está aqui, ó, abandonei tudo que eu tinha e te segui. E Jesus responde para ele assim, ó: em verdade lhes digo que não há ninguém que seja um verdadeiro discípulo que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, foi aquilo que nós lemos, mãe, pai, filhos. Não é para você deixar o seu filho, sabe, deixar a sua esposa, mas é deixar no coração, irmãos. É amar, é considerar. Não, eu considero mais, o meu amor por Jesus é maior. Não, a minha esposa não, por amor a ela eu ajo dessa forma. Então, que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do evangelho, olha a recompensa, irmãos. As bênçãos de Deus, né? Eu vim buscar minha bênção, pastor. Aí a bênção de Deus. Busque essa. Que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo por vir, aleluia, e no mundo por vir, receberá a vida eterna. Isso é poderoso demais, irmãos, porque a vida eterna é esta. Jesus disse, que conheçam a Ti, o conhecimento de Deus, irmãos, que está exposto no Evangelho, na palavra. Há muitos que creem hoje em dia que dá para se viver um cristianismo longe das Escrituras, mas nós sabemos que a base, o que de Deus se sabe, Ele revelou. Não há ninguém que tenha descoberto Deus, sabe? E eu descobri Deus. Deus é assim. Tudo que nós sabemos sobre Deus não foi algo que foi descoberto, mas Ele que se revelou. Está aqui a revelação. Essa é a vida eterna que nos aguarda, conhecer a Deus, amém? Ser participante da sua ressurreição, como de Jesus, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Irmãos, você que talvez tenha sido manchado pelo pecado, nós vamos orar agora. O pecado é que faz separação entre nós e Deus. Talvez aqui você esteja se sentindo distante de Deus, sabe? Talvez seu coração fale assim: Senhor, eu não te amo tanto, sabia? Eu te amo pouco. Ou eu considero outras coisas mais importantes. Não tem a ver com a igreja aqui. Não tem a ver com isso aqui, irmãos. Tem a ver com o coração. Tem a ver com o que você desapega. E nós vamos orar ao Senhor.
porque nós não temos outro fundamento a não ser esse que já foi posto, que Jesus Cristo morreu. Nós celebramos isso nas canções maravilhosas que cantamos. Nós vamos, irmãos, construir a nossa vida, o nosso discipulado em Jesus. Ele é o nosso fundamento, é a pedra angular, a pedra rejeitada pelos construtores, mas posta como pedra principal de esquina. Amém? Então feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está o nosso coração, Pai. E nós, Senhor, queremos abrir esse coração a Ti, Senhor. Queremos entregar tudo que somos para Ti, Senhor. E nós queremos, Senhor, dizer que nós queremos Te amar mais, Senhor. Tu és digno dessa canção, Tu és digno do nosso louvor, Tu és digno da nossa família, dos nossos filhos. E nós estamos prontos a desapegar-nos, Senhor, de tudo por amor a Ti. E em nome de Jesus, Pai, eu te peço agora, se o meu irmão, a minha irmã que está aqui, foi manchada pelo pecado, em nome de Jesus, venha com o teu sangue, purifica de toda, Senhor, má consciência, de todo pecado, Pai. Em nome de Jesus, todo pecado, Senhor, nós repreendemos agora toda artimanha de Satanás contra a mente dos nossos irmãos. E limpa-nos do pecado, Senhor. Limpa-nos, Senhor. Nos traz, Senhor, vestes brancas. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado os que tornaram as suas vestes brancas no sangue do Cordeiro. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Nós te bendizemos, Senhor.